A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos nesse clima gostoso, na lição de número 7, onde a gente vai estudar um tema muito especial aqui na Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre da CPAD. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você com a ministração de hoje em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, tá? Deixa também o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus. Por favor, deixa aí o teu comentário também, diga de onde você está assistindo esse estudo de hoje em nome do Senhor, coloca aí o nome da tua cidade. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui no canal. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente em nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje tem um texto bíblico, tem também alguns objetivos para a gente trabalhar juntos e temos aí 3 pontos. Vamos então, em nome do Senhor Jesus, para o primeiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E é interessante que a gente vai analisar o papel de Jesus que Paulo vê e apresenta para os irmãos da igreja de Éfeso em restaurar, literalmente, esse elo que havia quebrado, essa aliança que havia sido quebrada com Deus, entre os homens e Deus. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: Cristo desfez toda a inimizade entre os homens. Nós vamos perceber que Paulo agora, na Epístola aos Efésios, está trabalhando exatamente esse argumento que é importante, em descrever o trabalho de Jesus, o papel de Jesus, em desfazer toda a inimizade entre os homens e Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a parede da separação entre os homens. Está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo, então, faz questão de falar a respeito dessa separação. Nós estávamos separados de Deus por causa da queda, por causa do pecado, essa influência maligna que vem sobre a humanidade. E você percebe que essa separação nos conduzia para o abismo, para a morte. Paulo traz menção disso e também descreve que Jesus é essa restauração. E Paulo fala a respeito dessa barreira, dessa divisão, especialmente tomando como base a alegoria das muralhas de Jerusalém, tentando descrever exatamente para o povo da igreja, para a igreja em si, que era composta por judeus, como também por gentios, que havia uma separação, essa divisão entre o povo judeu e o povo gentio. E essa divisão era separada pelos muros, por exemplo, do templo, da própria cidade, que fazia essa separação entre os outros povos. Paulo então faz questão de pegar aquilo e descrever no sentido espiritual. Nós estávamos separados de Deus, distantes da presença, distantes também da promessa. E Paulo toma esse aspecto para poder descrever uma realidade espiritual para a igreja de Éfeso, que é formada agora por judeus e também por gentios. Vamos avançar agora para o segundo subtópico para entender um pouco mais a respeito disso. A derrubada da parede da separação. Efésios capítulo 2, versículo 14. Paulo então argumenta com os irmãos, descrevendo que o que derruba essa parede da separação espiritual entre os homens e Deus é o ato de Cristo na cruz do Calvário. É a morte de Cristo no Calvário. Essa morte expiatória quebra essa barreira, quebra essa divisão. Então, em Cristo não há mais judeus e gentios, mas ambos se tornam agora um povo só.
que é conhecido pela Bíblia como igreja, chamados e eleitos antes da fundação do mundo, predestinados em Deus para a salvação, não negando aí o seu livre-arbítrio. Você precisa entender isso, essa escolha de Cristo ela é primordial. E Paulo então está tratando exatamente a respeito desse argumento, dessa separação. Estavam separados, mas agora em Deus temos uma nova oportunidade. Hebreus capítulo 2, versículo 18, Paulo está tratando com a igreja, demonstrando dessa barreira que havia, tanto na vivência entre a igreja, entre judeus e gentios, como também na questão espiritual, entre Deus e os homens. Em Cristo agora, essa barreira não existe mais. A igreja agora passa a ser unida, judeus e gentios. E em Cristo agora, os homens agora têm acesso à presença de Deus. Então Paulo está explicando isso para a igreja e dizendo que essa barreira foi desfeita. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico, o conceito da lei e dos mandamentos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo faz questão de dizer que a lei ainda estava em vigor, não mais para a salvação, mas para padrão de conduta, como o cristão deveria agir na vivência de prática real. A gente precisa levar isso em consideração. Então Paulo está tratando sobre esse argumento, falando para a igreja, descrevendo para a igreja sobre essa vivência espiritual em Deus. Ainda no terceiro subtópico, Paulo continua trabalhando com a igreja de Éfeso a respeito dessa barreira que é desfeita em Jesus. E ele fala a respeito também dessa vivência espiritual de religiosidade que os próprios judeus tinham. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 16, ele faz questão de falar que as cerimônias judaicas, a religiosidade judaica, não deveria mais agora oprimir aqueles que eram gentios, porque em Cristo essa barreira agora é quebrada. Entra aí a questão da circuncisão, da guarda do sábado, porque a igreja agora entende que essa guarda no sábado ela é transferida para o domingo, porque a igreja cultua então no domingo a ressurreição. E a questão da circuncisão é estabelecida pela fé agora em Jesus, nos corações. Por isso é essa diferença e Paulo continua trabalhando a respeito desse assunto com os irmãos da igreja de Colossos, a carta co-irmã dessa epístola que a gente está estudando. Vamos agora para o nosso quarto subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a revogação dos mandamentos da lei. Quando nós passamos a estudar a respeito dessa barreira que agora cai por terra em Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo então começa a trabalhar a respeito desse assunto de forma cirúrgica para aqueles irmãos que também eram judeus, faziam parte da igreja e que estavam também recebendo essa carta. Mateus capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus disse que ele não veio para desqualificar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Porém, Paulo entende, ele apresenta isso para os irmãos, que em Jesus agora nós encontramos uma nova aliança. Há uma diferença aqui, há uma diferença de vivência da antiga aliança e vivência agora na nova aliança em Jesus. Hebreus 7, 27, você percebe que o escritor da epístola aos Hebreus faz questão de dizer que Jesus cumpriu a lei na sua vida, no seu corpo, na sua carne, exercendo esse ministério, não desqualificando a lei. Mas agora a gente está entendendo que Paulo está tratando sobre esse assunto e falando isso com os irmãos que estão recebendo essa carta, que pertenciam à igreja de Éfeso, que também eram judeus, mas ao mesmo tempo naquela igreja congregavam também gentios, e ele está tirando as dúvidas daquela igreja, ele está tratando sobre isso. Lembrando que a epístola aos Efésios é uma epístola que é uma epístola transitória, ela deve circular entre as outras cidades. Possivelmente essa carta vai para a igreja de Colossos, vai para a igreja de Laodiceia, visita as igrejas co-irmãs, falando a respeito desses assuntos, tirando as dúvidas da igreja. Finalizando então o primeiro ponto da nossa lição, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento: pela paz, Cristo fez um novo homem. Procura trabalhar com a gente em 3 subtópicos, onde a gente vai analisar esses argumentos de Paulo. O que Paulo está trabalhando com os irmãos da igreja de Éfeso, tentando tirar as dúvidas daqueles irmãos. O conceito bíblico de paz. Você percebe aqui no primeiro subtópico que a própria lição procura demonstrar para a gente a respeito do verdadeiro conceito bíblico de paz.
Atos capítulo 24, versículo 2 e 3, apresenta aí um argumento a respeito de paz, na visão bíblica, nesse argumento que nós estamos trabalhando com você. Lucas 14, 32 diz que é o fim de todo conflito. Aí nós encontramos a verdadeira paz. 1 Reis 4, 24 diz que paz é o fim das guerras, um tempo aí de tranquilidade. Gálatas 5, 22. A Bíblia faz questão de dizer que paz é um fruto, uma qualidade do fruto do Espírito. E isso a gente precisa levar em consideração. O conceito bíblico de paz sempre vai também apontar para Jesus, ter uma vida com Deus, ter um relacionamento pleno. Então, nesse primeiro subtópico, você precisa apresentar para os teus alunos a respeito desse conceito bíblico de paz, dessa vivência de paz que é trabalhada de acordo com as Escrituras. Vamos avançar agora para o nosso segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele agora está trabalhando com a igreja e está dizendo para a igreja que Cristo é o verdadeiro motivo, a verdadeira paz da igreja, tanto para judeu como também para gentil. E essa palavra paz aqui, no conceito bíblico, quando você vai fazer uma exegese desse texto, você percebe que ela aponta para uma verdadeira comunhão. Então ele está dizendo aqui, para você entender a ideia, que os judeus e os gentios, agora em Cristo, eles têm uma verdadeira aliança, a paz, porque agora não tem divisão, não tem barreira. A barreira cai por terra por causa do ato de Jesus na cruz do Calvário. E agora ambos, judeus como gentios, se tornam um. E esse um nós conhecemos como Igreja do Senhor. Ou seja, judeus e gentios se tornam igreja em Cristo, igreja no Senhor. É por isso que a Epístola aos Efésios tem como tema igreja. A teologia de Efésios apresenta aí a eclesiologia, o lidar da igreja. Esse lidar onde nós encontramos pessoas diferentes, com criações diferentes, mas ao mesmo tempo tem o mesmo objetivo, que é servir a Jesus. João 14, 23 a 27, faz questão de dizer para a gente que Cristo é a verdadeira paz. E essa verdadeira paz habita na igreja, habita no coração de cada membro, porque essa paz é dada através de Jesus em nosso ser, quando nós temos uma aliança com Ele. E é por isso que Efésios 2,14, parte B, faz questão de dizer que não há mais agora judeus e gentios, é um povo só, igreja de Cristo, noiva do Cordeiro. Nós somos um em Jesus. Essa ideia que Paulão está trabalhando aqui com a gente na Epístola aos Efésios. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, já para finalizar esse segundo ponto, para a gente poder avançar para a glória de Deus, e ele vai tratar sobre o seguinte argumento: a nova humanidade formada agora pela paz. Efésios capítulo 2, versículo 15. Paulo então faz questão de dizer sobre essa nova natureza, sobre essa vida que a igreja agora possui e essa paz que é baseada em Jesus, nesse relacionamento entre judeus e gentios. E essa unidade não é provocada pelo pastor da igreja, Paulo, mas essa unidade é provocada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é remidor para todos os homens, tanto para com os judeus como também para com os gentios. Então esse trabalhar aqui dessa unidade está sendo apresentado na igreja de Éfeso, está sendo apresentado para aqueles irmãos daquela região. E Colossenses 3,11, a carta co-irmã, que fala sobre Cristo como cabeça da igreja, Paulo escreve essa carta especialmente para aqueles irmãos ali, demonstrando agora que há essa diferença de sermos um, não há mais essa barreira de ter que se circuncidar, de ter que seguir os ritos judaicos, mas há agora uma aliança em Jesus e agora somos igreja de Deus, e o comportamento de ser igreja é totalmente diferente daqueles que fazem parte de uma velha natureza. Romanos capítulo 2, versículo 11, Paulo falando para os irmãos em Roma, e é interessante que ele escreve essa carta lá da cidade de Corinto, ele faz questão de dizer que agora em Cristo somos um, somos igreja de Deus,
um povo, sem essa divisão de etnia, mas agora somos um povo conhecido como Igreja do Senhor. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você em casa, você que está assistindo a gente, você que vai para a Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Pela cruz, nós fomos reconciliados como num corpo. Em Cristo, agora somos um corpo, um povo, uma geração, povo de Deus, escolhido por Deus, conhecido como igreja. E agora, nesse terceiro ponto, vamos analisar 3 subtópicos para a gente entender sobre esses argumentos aqui que Paulo apresenta na Epístola aos Efésios. Cristo se fez maldição por nós. Paulo faz questão de dizer que agora em Cristo nós somos um porque Cristo se fez maldição por nós. O escritor aos Hebreus, concordando com isso, faz questão de falar sobre esse assunto. Hebreus 12, versículo 2, ele diz que Cristo toma o nosso lugar e se torna maldição em nosso lugar. E agora em Jesus nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Marcos capítulo 15, versículo 15, diz que Jesus, ele foi açoitado de maneira terrível. O chicote que Jesus foi açoitado era conhecido como o azorrague. Esse azorrague possui aí 12 tiras de couro, nas pontas chumbos de pedaços de osso de carneiro, chumbos, metais, para poder bater no prisioneiro de uma forma que levantava aí pedaços de carne. Então você entende que Cristo se torna réu em nosso lugar. Quem fosse levado a essa morte pelo madeiro, pelo açoitamento, também se tornava maldito. Então o escritor dos Hebreus está dizendo para a gente, olha, Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Aquele lugar ali era nosso, aquele lugar ali era seu, ele era meu. Então Cristo, ele paga a dívida no nosso lugar e nos compra. Então Paulo está falando sobre isso também em Efésios. A igreja está trabalhando esse assunto. Todas as cartas também apontam para isso. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, os judeus observavam esse ato de Jesus e entendiam que isso era loucura. E o Paulo, escrevendo para os irmãos, ele disse, olha, realmente para os judeus isso é loucura, mas para nós é salvação, é poder de Deus, como ele fala lá em Romanos. E Gálatas, capítulo 3, faz questão de dizer que Cristo tomou nosso lugar, suportou a cruz e nos resgatou. Isso é privilégio de Deus. Então somos comprados em Cristo e nos tornamos igreja de Deus. O segundo subtópico do ponto número 3 diz que nós somos reconciliados agora na cruz de Cristo, pela cruz de Cristo. Então, pela cruz, nos tornamos corpo de Deus, igreja de Cristo. Você percebe Paulo escrevendo para os irmãos da igreja de Colossos. E é interessante o argumento que ele utiliza. Capítulo 1, versículo 20, ele fala que na cruz, judeus e gentios se tornam agora um povo, reconciliados em Jesus, reconciliados em Deus. Capítulo 2, versículo 14, da carta aos Efésios, ele diz que Jesus agora é o motivo da nossa paz. Então, há paz entre judeus e gentios, que antes havia guerra, há paz por causa de Cristo, por causa da cruz. E Efésios 2,17, ele diz, olha, agora nós precisamos exercer o papel como igreja, de anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, as boas novas de Cristo, as boas novas de paz. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 20, diz que o nosso papel agora é anunciarmos as boas novas de paz e o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação é trabalhado em Jesus. Jesus agora nos reconcilia com Deus. Nós não tínhamos a oportunidade. Tínhamos guerra entre nossos irmãos, entre Deus, o nosso pecado nos afastava, mas agora, por causa de Jesus, o ato de Cristo na cruz do Calvário, temos reconciliação com Deus e devemos também ter reconciliação com os nossos irmãos, como igreja agora. O último subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento para a gente finalizar a aula de hoje. Reconciliados pela cruz em um propósito. Efésios capítulo 2, versículo 16. Paulo faz questão de falar para os irmãos da igreja que nós somos reconciliados agora pela cruz em um propósito, em um objetivo dado por Deus. E você percebe que por causa dessa reconciliação, tanto os judeus como os gentios agora têm um propósito. São igreja de Cristo, uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora.
1 de Pedro 2,24 diz que Cristo nos reconcilia no madeiro, na cruz do Calvário. Então, nesse propósito, no ato de Jesus, a gente entende que temos esse perdão dado por Deus por causa de Cristo. Então, a obra de Cristo, ela é expiatória, mas ela também é reconciliadora. Ela agora nos aproxima de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você com a aula de hoje. Um beijão no teu coração. Lembrando a você, gente boa, que a nossa próxima aula, lição de número 8, já está disponível aí no canal para você assistir com a gente. Olha, eu espero que Deus te abençoe. Pega esse vídeo, compartilha para todo mundo aí. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.